Josevalda, boa noite, fica à vontade, obrigado por você ter vindo, aceitado aqui o nosso convite e estar aqui com a gente. Fique à vontade aí para você se apresentar, as suas considerações iniciais aqui ao nosso podcast. Obrigado, Anderson. Só encosta um pouquinho no microfone aí. Obrigado, né? Certinho. Boa noite a todos, né? E é um prazer estar aqui junto com todos, estar podendo falar um pouco do Conselho, né? Assim, da pretensão. E desde já agradecer também ao Ronaldo, né? O presidente, que fez com que nós estivéssemos aqui. E dizer que me chamo Josevalda, né? Josevalda Reis, sou filha de Francisca dos Reis, irmã da professora Josevânia, a qual tenho muita consideração, né? Casada com um moço chamado Esmeraldo, mãe, sou avó de 3 netos também, né? E essa é Josevalda. Josevalda. Muito bem, as considerações aí iniciais. Candidato ao Conselho Tutelar aqui do município de Tomar do Jeru. Quais são as atribuições, Josevalda, de um conselheiro tutelar? São diversas, né? Porque, assim, a gente tem que... Estando como conselheiro tutelar, temos atribuições para que nós possamos, a cada dia, fazer valer a lei que foi, né, assim conquistada. Que é estar encaminhando, é estar direcionando as ações da sociedade para que possa estar justamente zelando pelo colegiado, né? E as funções a qual nós estamos sendo preparados ou até mesmo aonde a gente vai avançar. Essas são as suas análises, não é? Exato. Com base aí nas atribuições. Sim. E qual é a importância de um conselheiro tutelar para a sociedade, Josevalda? A importância, essa é uma pergunta muito interessante, porque a importância vai além do que a sociedade está imaginando, porque muitos acham que o conselho é só mais um órgão, né? Às vezes vota por amizade e não sabe a verdade em questão de... Na verdade, a situação muito que estar zelando por algo que foi conquistado, que é a lei, né? Onde rege o ECA. Essa lei nos trouxe para a sociedade algo muito importante, que é zelar, né? Para que a lei seja cumprida, né? Para que continue fazendo com que todas as ações de um conselheiro possa estar dando continuidade, né? Porque cuidar de crianças e adolescentes hoje tem um amparo maior através da lei, né? Desde 1990, e a qual hoje a sociedade precisa saber mais ainda, né, a importância de um conselho no próprio município, onde a gente vê que está precisando mais ainda. Já melhorou muito, mas a gente vê e ouve muitos sem saber o que se trata um conselho, né? Porque tem situações que falam, mas conselheiro para quê? Para tirar meus filhos? Conselheiro para quê? Para aprender? E não é isso, né? O conselho é justamente para isso, para zelar, proteger, né? Proteger, para a gente ter uma condição de chegar a famílias que estão precisando de uma ação do conselho, né? E eu acho muito importante. E eu acho mais importante ainda os conselheiros ter essa consciência que eles não são pessoas colocadas para simplesmente ocupar o conselho. Ser conselheiro hoje, Anderson, é muito importante, porque se trata de pessoas, né? Cuidar, e se trata de você estar cuidando de pessoas. E a sociedade precisa ver que não é só um órgão que vai dar um salário. Não é só um órgão porque, não tem trabalho, vamos votar por amizade. Não, tem a responsabilidade, né? E que não é uma responsabilidade qualquer, né? Tem todo todo um contexto, né? Sim. Da sociedade em si, como temos o conselho que cuida do conselho tutelar, que é algo também muito sério, né? Vocês cuidam de uma parte que dá às crianças e os adolescentes, e tem alguém que cuida de vocês, que estão ali amparando vocês também. E não é só amparando, é cobrando também, né? Porque uma vez você estando conselheiro, você não é
dono de si, vou fazer da minha maneira, estando lá. Não, você sabe que tem pessoas que também estão ali sendo responsáveis pelo o seu desenvolvimento e para aquilo que você se propôs estar. Muito bem, Josevalda, quem foi que te motivou, o que te motivou a você se candidatar ao conselho? Cuidar de pessoas. Na verdade, eu, assim, gosto muito de cuidar. Hoje eu estou com 48 anos e tenho, assim, algo dentro do meu coração há muito tempo, né? Já trabalhei com projetos onde nós trabalhávamos com crianças e adolescentes, né? Na época com a professora Josevânia, que não sei se você vai lembrar, mas tinha um projeto Dançissá, Tambores da Aldeia, e que era um projeto que fazia com que nós tivesse assim um ânimo a cada dia, porque se tratava de crianças, tinha as regras, né? E eu fazia parte desse projeto junto com o pessoal do Clube das Mães, enfim, que são pessoas maravilhosas também, e foi desencadeando. Então, assim, a cada dia a gente via que o negócio fluía, era bom, porque a gente fazia parte de um conceito de também estar estruturando famílias, que o Conselho Tutelar hoje, aos 48 anos, foi que eu cheguei e falei assim, acho que está na hora de... Porque até eu ia até perguntar, o indagar, porque assim, o projeto que você apoiava e ajudava ali sua irmã na época, isso era em 2009, né? Sim. E então, 2009 para 2023, tem quantos anos aí, gente? Me ajude, que eu sou ruim de matemática, dá o quê? 19 dá 10, digamos que 12 anos, 13, enfim. 14 anos. 14? Isso. Me ajuda aí, produção. 14 anos, pronto. 14 anos. Só após 14 anos você colocou na mente assim, eu vou colocar meu nome à disposição. Até porque hoje o Conselho Tutelar, a gente vê mais, eles estão sobressaindo mais, né? Assim, a função... como é que eu posso explicar? A seriedade. Hoje, como foi o outro candidato falou, e é uma verdade, hoje não se pode tomar uma atitude sem primeiro você acionar o Conselho Tutelar, de tão responsável que é, né? É algo muito responsável. E então, quando eu decidi, eu falei, eu acho que eu posso contribuir. É a primeira vez? É a primeira vez. Então, e por que... Sim, continue. Então, aí eu tomei assim, conversando, né? E eu, dentro do meu coração, eu creio mesmo que eu posso contribuir com o colegiado, né? Para poder fazer algo acontecer. Pela sociedade, né? Isso. Não que não venha fazendo, não é isso. Mas é como está a eleição, né? Mas você saber que você pode estar contribuindo, né? E eu acredito que eu posso contribuir mesmo. Muito bem. E por que você acha que você está preparada para ser conselheira? Olha, é quase a mesma a resposta que eu vou te dar no decorrer, porque é o momento. Sei cuidar muito de pessoas, me acho preparada para ouvir, né? E hoje a sociedade está precisando de pessoas saradas, pessoas que tenham algo que... Uma das cláusulas que tem para você ser um conselheiro tutelar é ter uma vida idônea, né? E isso é muito interessante, é muito importante, porque mesmo que a gente olhe assim, mas a sociedade está te olhando. Não é você falar, é você mostrar, né? Você não é conhecido pelo que você fala, você vai ser conhecido e reconhecido pelo que você faz, né? E eu, nesse momento, esse momento que nós estamos, me sinto preparada para ser uma conselheira tutelar, né? Prezando por muitas coisas e também tendo uma ajuda, né, dos companheiros. Então, sinto muito preparada. Muito bem. Essa é a Josevalda Reis, Reis, né? Teve outro candidato Reis também, não tem parentesco não, né? Não. Só sobrenome. Mas enfim, então, gente, está aí essa candidata Josevalda Reis, está aqui batendo papo com a gente, você está conhecendo um pouco da história dela e colocou o nome à disposição para conselheiro tutelar aqui no município de Tomar do Jeru. Josevalda, por que você acha que teve poucos candidatos na sua visão e já fiz para os outros, ou fazer a mesma pergunta para você? Por que teve poucos candidatos aí na sua visão? A candidata, né, ao conselho?
Na verdade, eu não sei te responder, né? Porque nessa questão. Porque, assim, se for por causa do salário, né? Pode só encostar um pouquinho do microfone aí. Então, porque se for por causa do salário, o salário... Na verdade, uma cidade como Tomar do Jeru, né? Um salário é mínimo para quem tem residência fixa, ou assim, né? Mas eu acredito... Para quem é um bom administrador, né? Enfim. Isso. Então, assim, ser conselheiro hoje, Anderson, você tem que gostar. Porque não é só gostar da função. Porque, como todos falam, é algo muito árduo. É algo muito sério. E realmente é. Mas o que não é sério quando se trata de pessoas? Né? Tem que ser sério. Você está tratando de vidas. Então, assim, conselheiro tutelar, como eu disse para você, tem que saber o que quer. Eu não posso ser um conselho tutelar porque tem uma vaga que eu vou ganhar X. Não. Eu tenho que saber que eu quero ser ou ir para um conselho, mas sabendo das responsabilidades que eu também vou ter. Né? Então, assim, eu acredito que justamente por não saber o que ainda realmente é um conselho tutelar, o que representa. Não é todo mundo que está à disposição de abrir mão do seu eu para viver a vida, né, do outro, para servir. E o interessante da vida é isso. Abrir mão de você para servir alguém. E quando a pessoa se enxerga... Quando você é remunerado, se torna até mais fácil. Exatamente. Né? Entendeu? Então, e se você pode juntar os dois, ter o prazer de contribuir, servir, né? E você sendo remunerado, a gente chega lá, né? Então, é isso. Mas eu acredito que a quantidade de pessoas é justamente isso. Uma vez que o conselho é nacional. Então, ou seja, no dia 1º vai estar todo o território nacional votando no seu conselheiro, né, a qual escolheu, ou por afinidade, ou por amizade, mas seria bom que as pessoas escolhessem o conselheiro por responsabilidade, né, a cada dia. Então, nós temos conselheiros que estão atuando, que têm feito um papel que muitas das vezes a sociedade nem sabe. Não sabe. Né? Se você for me perguntar se eu já entrei num conselho tutelar, eu vou te dizer, eu entrei ontem num conselho tutelar. Né? Agora você imagina a sociedade que não tira um tempinho para ver como é que funciona um conselho tutelar, o que um conselheiro faz e até mesmo o próprio presidente do outro conselho, né, municipal que está para fiscalizar o conselho tutelar. Muito bem. Josevalda, finalizando a nossa 10ª pergunta, e vamos partir para a 11ª e fechar o nosso bate-papo de hoje aqui. Falar um pouquinho de política. Né? Você tem alguma pretensão política ou já teve? Lara, a gente faz essa pergunta, mas quem te conhece aqui, a sociedade jeruense, sabe que você foi candidata, né, uma vez, a vereadora, e enfim. Tem alguma pretensão futuramente? Não. Qual foi a sua experiência como candidata? Na verdade, não sei se pode até falar isso, mas como você está me perguntando, eu creio pode, que sim, posso, né? Fique à vontade. Na verdade, quando eu entrei para ser vereadora, quem nós estávamos apoiando seria a vice, a minha irmã seria a vice na época de Vânia de Jaburu. E Maria da Hora seria a vereadora na atualidade, né? Mas, porém, o partido que a minha irmã fazia parte não abriu mão dela para ser vice. E aí teve-se o segundo plano, porque, na verdade, não foi nunca o meu desejo de ser política. Não que eu não acredito em política, eu acredito. Acredito que tem políticos sérios, acredito que tem pessoas que possam, né, fazer algo diferente, acredito nisso, mas eu mesma não. Então, quando naquela época foi o que aconteceu, aí eu fui. É de tanto que eu dou risada até hoje. Em que ano foi, irmã José? Isso, agora você me pegou, porque foi justamente quando Vânia de Jaburu saiu Terceira Via, né? Sim. Que foi, mas já tem uns 8 anos, 12 anos, né? Atrás. Eu também não me recordo. Por aí. Mas por aí. Mas foi uma experiência muito boa,
né? Foi uma experiência boa. É por aí. Mas foi uma experiência boa porque a gente pôde conhecer a população, né? E até uma deixa que eu vou deixar, vou aproveitar, né? Vou dar uma deixa para que os políticos futuros parem de prometer muito, porque eles não vão cumprir. Então é melhor você fazer do que cumprir, ou do que prometer. Eu acho que é melhor essa ideia aí para os eleitores, os políticos não. Parem de acreditar nos políticos, né, gente? Porque eles vão prometer, mas eles não vão cumprir. Exatamente. Né? É melhor a gente falar diretamente com os eleitores, né? Porque, na verdade, quem faz o político é o eleitor. Sim. Né? Então, às vezes fala assim, mas o fulano tal fez isso ou deixou de fazer, mas você foi o culpado. Quando você vende o seu voto, você vai requerer o quê? Você já se vendeu. É verdade. Então o político vai olhar para sua cara e vai dizer, você está cobrando o quê? Que nada, não cobra nada. Né? Então, mas politicamente falando, foi isso que aconteceu, foi uma experiência muito boa, né? Mas que você não tem mais pretensões, é isso? Na verdade, eu nunca tive. Você já falou. Eu entrei porque foi necessário. Então aí o grupo me chamou e disse se eu poderia estar dando meu nome, né, para ir para vereadora. E eu me disponibilizei porque acreditava no grupo. Mas você acreditaria que poderia ter resultado positivo? Poderia vencer a eleição? Não. Você já entrou sabendo? Já entrei sabendo. Só para dar um apoio. Porque o povo ainda não entendeu o poder que tem. Entendeu? Então, para você fazer uma política de consciência, é muito difícil. Porque o pessoal não quer granjear, já quer pronto. Então, isso é muito complicado. E muitos não estão preparados para o novo. Aí já tem aquela venda, sabe assim? Mas não porque fulano, isso e aquilo, não. Como é que você pode falar alguma coisa se você não conheceu? Né? De quem já foi, de quem já está, você pode até falar alguma coisa. Mas de quem ainda não foi, você não pode. Né? Então, mas politicamente, não. Muito bem. Essa é Josevalda, candidata ao Conselho Tutelar. Fique à vontade, Josevalda, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, assim como foi com todos os outros candidatos que passaram por aqui nessa noite. Fique aí as suas considerações finais. Fale com o seu público, seus eleitores aí, futuros eleitores, né? Fique à vontade, olhando para essa câmera aqui. Ok. Bom, é somente agradecer, né, a Deus primeiramente por estar aqui, né, porque Ele tem que ser a nossa razão de tudo, né, ao Senhor, né, e a todos, ao Ronaldo Reis também, que nos promoveu essa oportunidade da sociedade estar nos conhecendo. Alguns já nos conhecem, outros não, né, e também as propostas, né, no sentido de pessoa. E que no dia 1º de outubro as pessoas possam ir votar. Porque a gente ouve muitas pessoas dizendo, eu nunca votei para o conselho, né? Aí outros, mas eu não vou enfrentar a fila. Não. É ter consciência que você pode fazer a diferença com o seu voto. Né? Mas, falando de mim, que no dia 1º de outubro, né, aquele que sair da sua casa, vote consciente. E se for votar em mim, o meu número é 177, né? E que Deus abençoe a todos, né? Porque tem sido uma experiência maravilhosa. E, como pessoa, espero verdadeiramente poder contribuir, né, naquilo que eu acredito. Eu tenho algo dentro de mim, que pessoas ferem pessoas, mas também são pessoas que saram pessoas. E temos que aprender algo. Onde Deus te colocar, renasça e floresça, porque vai além. Muito bem. Somente isso. Deus abençoe.